Olá, bem-vindos a todos e todas à nossa aula 2 da disciplina de práticas de ensino em língua inglesa. E a gente vai dar continuidade à, à aula, né? E vamos continuar falando sobre as concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem de língua estrangeira, né? Então, na primeira aula, nós falamos brevemente sobre as abordagens, falamos um pouco, diferenciamos o que seria método, o que seria abordagem. E hoje a gente vai dar um passo acima. Um passo acima por quê? Porque a gente vai falar hoje sobre teoria, né? Quando eu falo sobre concepções teóricas, eu tenho que entender primeiro o que é concepção teórica, né? Por que isso é tão importante quando a gente está falando de ensino de línguas? Então, a gente vai, antes de começar a falar das concepções teóricas em si, nós vamos falar do que seria uma concepção teórica. Então, primeiro, o que é teoria, né? Teoria, a gente escuta falar sobre teoria toda hora, né? Assim, essa é uma teoria da relatividade, né? Enfim, existem várias teorias que nos cercam, teorias que regem o nosso mundo fisiológico, material, biológico, enfim. E então é isso, né? A teoria ela é o conjunto dessas afirmações que elas têm o poder de explicar determinados fenômenos. Fenômenos esses que foram observados, e a partir dessa observação você gera uma afirmação, ou seja, você faz uma previsão, uma hipótese sobre aquele fenômeno. Então, a teoria ela tem essa prerrogativa de você fazer generalizações, né? Isso acontece por conta disso. Então, sempre que isso acontecer, esse outro elemento vai estar atrelado a ele. Então, como eu falei, a gente faz isso a partir de situações observáveis, né? Então, as teorias elas são testadas, as teorias elas passam por testes empíricos para realmente verificar se aquela teoria ela tem aquele alcance, se ela tem, enfim, e aí você faz aí os testes para ver os princípios daquela teoria, né? A teoria ela é o mais geral, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo e contar uma historinha para a gente entender só, né, o poder da teoria. Então eu vou falar um pouco sobre uma teoria chamada teoria de doenças causadas por germes. Tá? Então, hoje a gente já sabe que existem bactérias, existem germes, existem micróbios, né, que são capazes de transmitir doenças, né? São microscópicos, mas que eles estão lá. Só que antigamente, quando a gente vai ali para o século XIX, né, isso não era assim. Eles não acreditavam que a doença era transmitida por sujeira, né? Tanto é que os hospitais eram imundos, né? Tinha mosca, tinha sujeira, os pacientes ficavam lá todos sujos e tal, porque eles acreditavam que a doença, né, ela vinha pelo ar. Né? Existia até a concepção do o ar que era ruim, né? Então, ali por volta, ali, meados do século XIX, ali, né, ano de 1850, alguma coisa, um médico chamado Ignaz Semmelweis, que ele era húngaro, que trabalhava num hospital na Áustria. E esse médico ele começou a observar que a taxa de mortalidade de mulheres que tinham acabado de ter bebê era muito maior na sala em que o parto era feito por médicos do que na sala em que o parto era feito por parteiras, né? O Samuel Wise, ele ficou muito passado, assim, como é que pode? Por que os médicos, as puérperas, né, as mães, elas contraem mais uma febre, uma infecção na sala dos médicos do que das parteiras, e ele começou a observar a questão da higiene nas duas salas. E uma coisa que ele observou é que os médicos eles saíam direto da sala da autópsia para poder realizar os partos.
E as parteiras não realizavam as autópsias, né? Elas eram parteiras apenas. Então ele começou a fazer associação, né? Ele começou a explicar esse fenômeno da mortalidade. E daí ele disse, olha, gente, tipo assim, vocês vão ter que começar a lavar as mãos, vocês não podem continuar andando por aí com o jaleco sujo de cérebro, com as mãos sujas de sangue de um corpo, né, que você acabou de sair lá da sala da autópsia, tipo, não vai ser assim, né? E ele colocou um balde, né, com uma solução lá, simplesmente para que os médicos, quando eles saíssem da sala da autópsia, eles tivessem o trabalho de mergulhar as mãos lá antes de entrar na sala de parto, gente. Esse cara foi canceladíssimo. Ele foi odiado, ele sofreu um bullying desgraçado nesse hospital na Áustria, coitado. Porque ele queria que os médicos lavassem as mãos. Ele tinha observado que tinha essa relação aí da sujeira, né? Gente, esse cara foi, assim, destroçado, coitado. Voltou para a Áustria, sofreu horrores. E o pior de tudo é que ele ficou tão mal da cabeça com tudo que aconteceu com ele que ele foi parar num hospital psiquiátrico. E lá ele cortou a mão. E a mão dele infeccionou, né? E ele morreu de sepse. Que é uma infecção causada por germes, né? Uma infecção generalizada que entrou pela mão. Então, vejam só, né? A gente pode até falar um pouco aqui dessa coisa da teoria, como algo em algum momento era tão rechaçado, tão negado, e hoje a gente fala, né? A gente fala de lavar as mãos com mais naturalidade, a naturalidade possível. Então, a questão da teoria é essa, você parte de uma coisa que você observa, de um fenômeno, você olha aquilo ali e você percebe o que é que pode ser, né? E dali surge uma teoria, né? E quando a gente está falando de ensino de línguas, né, também existem teorias, só que são teorias que são... A observação ela é um pouco mais complicada, porque é uma observação mental. Como é que eu vou saber o que a pessoa está pensando, como é que ela está aprendendo? Como é que eu vou saber o que é que está entrando aí, o que é que está fixando, o que é que não está? Então, é um pouco mais complexo a gente falar sobre teoria da linguagem, principalmente teoria de aquisição de primeira língua, de segunda língua, né? E por isso houve aí diversas teorias e ideias de como poderia ser a aquisição, tá? Então vamos primeiro falar de uma coisa que, quando a gente está falando de aquisição ou de segunda língua, de língua estrangeira, é muito comum a gente falar sobre a diferenciação entre o que é aquisição e o que é aprendizagem. Eles não são equivalentes, tá? São fenômenos de origem diferentes e com finalidades diferentes. Então, aquisição, gente, ela parte de uma ideia de que algo ele fica no inconsciente, né? No subconsciente, aliás, que você aprende, que aquilo ali já está lá, que você não tem nenhum esforço para você resgatar. Então, a aquisição é quando é como se fica automatizado, sabe? Quando você aprende a dirigir, que você não fica mais pensando se você está passando a primeira, a segunda, a terceira, automatiza, né? Quando você não tem mais esforço para realizar determinada ação, aquilo já virou automático. Então, você adquiriu aquilo ali, certo? E a aprendizagem não. A aprendizagem, ela já diz respeito a um esforço cognitivo maior. Você precisa puxar mais para poder saber. Requer que você... a memorização de regras e tal. Então, quando a gente fala de ensino de línguas, a gente sabe que primeiro passa pelo processo de aquisição para chegar, ou o processo de aprendizagem, para depois passar pelo processo de aquisição. E o processo de aquisição, ele é mais naturalizado, ele é uma coisa mais, ele tem um cenário mais natural, um cenário da fala, um cenário de um contexto ordinário. Almeida Filho, ele descreve a aquisição como um processo que ocorre a nível do subconsciente e funciona por força da necessidade da comunicação, enquanto é um impulso vital, uma função que o cérebro não pode evitar de cumprir ao ser exposto aos impulsos auditivos identificados como mensagem codificada em língua. Então, você fala
comigo e eu respondo aquilo naturalmente, né? Já está lá, já está introjetado. Aprendizagem não, né? Requer saber regras, ter consciência das regras. Ai, será que eu estou falando isso certo? Peraí, é do, é das? Não sei, né? Exige um esforço consciente, tá? Então, a gente fala aquisição e aprendizagem. Então, o que a gente quer que os nossos alunos adquiram a linguagem ou aprendam a linguagem? A gente quer que haja uma aquisição de linguagem, né? A gente quer que aquilo fique no nível subconsciente, a gente quer que aquilo fique no nível automatizado, certo? Mas que isso passa por um processo natural de aprendizagem, tá? E aí, a gente está falando também de duas coisas que a gente vê muito essa distinção, que é língua estrangeira e segunda língua, tá? Kalin é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Na literatura de ensino de línguas, diz-se que língua estrangeira é quando você está aprendendo um idioma no outro país. Então, se eu estou aqui no Brasil aprendendo mandarim, mandarim é minha língua estrangeira. Mas se eu for lá para a China e lá eu começar a ter aulas de mandarim, eu vou estar uma cultura, eu vou estar, né, imersa naquilo ali. Aí lá ela vai ser considerada segunda língua, tá bom? Então tem essa distinção. Então, por que então que importa estudar teoria de aquisição de segunda língua? Por que essas teorias são importantes? Gente, as teorias elas são importantes porque elas vão justamente explicar como é que a linguagem vai ser ensinada, como é que vai ser a instrução. Tá? Então elas podem explicar, as teorias podem ser explicações de uma coisa, como a linguagem, ou de como algo vem a ser feito, né? Então, a partir da minha forma como eu vejo a linguagem, a minha teoria sobre a linguagem, aquilo ali vai reverberar na forma como eu ensino a linguagem. Um exemplo muito simples. É como se fosse assim, uma regra, né? Então, um governo de esquerda que tenha uma concepção mais progressista, ele vai ter regras e políticas que reflitam mais essa teoria, né? Essa teoria em prol do progressismo, de uma política mais progressista, da igualdade e tal. E uma política neoliberal ou de direita, ela vai refletir nas suas políticas outro tipo de ação. Uma ação não necessariamente que vislumbre a necessidade do povo, né? E sim a necessidade dos bancos, a necessidade das empresas e tal. É isso que eu estou dizendo. A teoria, ela está só lá, é só a cabeça pensante. Mas todas as ações vão refletir o que essa teoria pensa e acredita, tá? Então, se eu acredito que um mundo mais justo é um mundo onde as pessoas ganham menos, mas têm igual, estão equiparadas, as minhas políticas vão refletir aquilo. Quando eu acredito que importa é a meritocracia, que você que lute para poder você ter seu dinheiro, né? E aí, se eu for um governante, a minha política vai refletir isso. E a teoria ela faz exatamente isso, tá? Então vamos falar, por exemplo, tem uma teoria chamada teoria do período crítico. Que essa teoria diz o seguinte, que existe um determinado período na vida da criança em que se ela aprender ali, ela não tem sotaque. Certo? Então, é uma teoria que reflete a questão da plasticidade cerebral, ou seja, que passado aquele momento, aquele período da idade da criança, a criança perde um pouco essa plasticidade cerebral, né, que faz parte da maturação natural do cérebro, e isso explica esse fenômeno, por que pessoas com mais idade têm mais dificuldade e têm mais sotaque do que crianças. Por que a criança aprende um idioma e ela não tem sotaque? Né? Justamente por isso, porque tem essa teoria do período, hipótese do período crítico. Não é uma teoria, ela é uma hipótese, certo? Essa hipótese, ela está vinculada a uma teoria da plasticidade cerebral, entende? Então, a teoria está aqui em cima, e dentro dessa teoria você vai ter as hipóteses, que são as previsões, são os que será que, né?
será que isso acontece, já que a teoria é essa? Então, veja que a teoria é como se fosse o mais geral, tá bom? Então, no caso dessa aí, dentro da teoria da plasticidade, neuroplasticidade, né, que existe, então, esse período aí de maturação do cérebro, existe essa hipótese. Ah, então, se o cérebro matura até aqui, então até aqui a criança não teria sotaque. Entende? Então, essa é uma hipótese que está filiada a essa teoria. Temos ainda uma outra hipótese, que é a do output, né? Então, existem teóricos que acreditam que para você aprender um idioma, você não precisa perder tanto tempo, digamos assim, porque não é importante você produzir a linguagem. Produzir, não é reproduzir, é produzir. Não é interessante eu criar textos, não vai fazer muita diferença eu ficar aqui falando, repetindo, não, certo? Eles acham que simplesmente que para eu aprender, eu simplesmente tenho que o insumo é mais importante do que a saída, né? O que entra é mais importante do que aquilo do que sai. Então, vejam bem, se eu estiver filiada a essa ideia de que a produção não é importante para uma aquisição, a minha aula vai refletir isso. Eu vou trazer aulas com mais textos, eu vou trazer aulas com mais material auditivo, né? Porque eu acredito nessa teoria, então é isso, gente. A teoria ela nos rege. A teoria ela nos move. A teoria ela nos guia. A teoria nos dá um norte. Certo? Então por isso que ela é muito importante a gente saber o que é que nos rege. Qual é a teoria a qual eu sou filiado? A qual teoria eu estou filiado ou filiada? E a gente também tem a teoria behaviorista e estruturalista, que a gente já falou um pouco dela na aula passada, né? Que é uma teoria que está ancorada em princípios linguísticos e psicológicos. Essa teoria, propriamente, ela não forneceu nenhum arcabouço teórico assim, para o que diz respeito da aquisição da língua, mas sim da aprendizagem em geral, né? Ela não tratava da língua a princípio, né? Claro que depois teve desdobramentos e houve aí abordagens que eram ligadas a essa teoria, que essas abordagens sim traziam elementos sobre a aquisição de segunda língua. Mas a gente já falou um pouco sobre ela, né? A gente já falou que essa teoria ela foi predominante durante algumas décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E já falamos os motivos, né? Por conta dessa pressa em aprender a linguagem, né? Então, para que isso ocorresse, foi preciso você dissecar a linguagem, né, que até então ela não tinha status de ciência, a linguística não tinha status de ciência. Então, ela era considerada uma ciência, digamos assim, uma ciência mole, como a gente chama, né? Porque ela não tem como você estudar. Como é que eu vou estudar uma língua? Né? Então, isso era a base epistemológica da época, né? Em que você precisava transformar a língua em algo observável. Então, por isso ela foi olhada sob a ótica de estrutura. Né? Ela precisava ser vista sobre um olhar estrutural. Um olhar em que pegava essa língua e ia trabalhar a parte dos fonemas, dos morfemas, a parte lexical. Né? Então, a questão do uso, isso fugia um pouco. Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou explicar a língua a partir da concepção de uso? Isso é muito fluido, não tem como. Então, os teóricos da época se fixaram ali na visão de estrutura, que isso sim era fácil de fazer, porque está ali, né? Eu posso pegar a palavra lá e estruturar. Então, isso foi feito... teve aí um casamento, né, entre psicólogos, né, como é o Batson e o Skinner, e o do linguística estruturalista, o Bloomfield. Então, claro que houve outros, mas esses foram os mais importantes, né, que realmente fixaram essa teoria. E essa teoria ela estuda eventos psicológicos a partir
de questões comportamentais. Então, ela vê o aprendizado a partir do comportamento. Né? Então, ela não está preocupada com o que acontece aqui dentro, ela está preocupada com como você se comporta. Certo? Por isso que o nome é behaviorista. Tá? Então, ela tem as suas raízes no associacionismo, né? Em que prevê que humanos e animais eles aprendem por associações. Né? Se A, então B. Então, isso é que rege essa teoria, né, da associação. E que a concepção de que língua ela é manipulável, ela é algo que está de acordo aí com um condicionamento. Então, que eu posso lhe condicionar para falar de determinada forma, ou seja, para mudar o seu comportamento, eu posso condicionar o seu comportamento a partir de um condicionamento dos fatores de estímulo-resposta, como a gente já falou, né? Porque para Skinner, comportamento verbal também pode ser reforçado por estímulo-resposta, né? Eu posso dar um estímulo e uma resposta positiva ou negativa para mudar o seu comportamento verbal também. Né? E isso foi a partir do livro que ele publicou, Verbal Behavior. Inclusive, o Skinner, né, ele propõe alguns tipos de comportamento verbal, né? Dentre eles, ele propõe a questão do comportamento ecoico, né, de eco. Por isso que aquela coisa, repete comigo, nananana, e todo mundo repete junto, né? Então, isso tem muito a ver com essa proposta do Skinner de comportamento verbal, né? De todo mundo repetir, da repetição, do eco, né? De um fala, o outro responde, aí depois troca, certo? Tem muito dessa proposta dos comportamentos verbais do Skinner aí. E temos aí o estruturalista Bloomfield, né? O linguístico estruturalista Bloomfield, que ali na década, no ano de 1933, para ser mais exato, ele publica o livro Language, em que lá ele diz, olha gente, a escrita não é língua. A escrita é apenas uma forma de registrar a língua, por meio de marcas visíveis. Então, veja bem, ele já tira aí a questão da língua como sendo algo falado, né? A fala teria primazia em relação à escrita. Então, e isso vai refletir em princípios para o ensino de língua. Ora, eu estou dizendo que a fala é mais importante do que a escrita, então língua é fala e não escrita. Eu vou botar meus alunos para falar, para repetir, né? Para virarem papagaios e não para escreverem, né? Língua é hábito, então quanto mais eu repetir, mais aquilo vai formar um hábito. Ensine a língua e não sobre a língua. Não fale da língua, mas sim ensine a língua, né? A língua é o que os falantes nativos falam e não o que alguém pensa que eles falam. Então, colocar a pessoa para viver a língua, né? E as línguas são diferentes. Então, vejam que o estruturalismo de Bloomfield, ele, atrelado ao behaviorismo, ele dá toda uma característica muito especial a essa teoria, né? Por isso que o nome é teoria behaviorista e estruturalista, porque as duas se atraíram, né? Porque elas tinham princípios ali, de um lado, um princípio mais psicológico, que era um princípio mais comportamental, e de outro, o princípio estruturalista, que era o princípio mais da língua mesmo, linguístico. E também aí dentro desse recorte estruturalista, nós temos o Robert Lado, que ele escreveu esse livro, Language Teaching, A Scientific Approach, né, em 1964, em que ele propõe todos esses princípios, né, que a fala é antes da escrita, que a língua tem determinadas estruturas que são básicas, as estruturas são hábitos, né, a questão do uso do sistema sonoro, controlar o vocabulário, ensinar os problemas. A escrita é apenas uma representação da fala, né? Você tem que aumentar a estrutura gradativamente, né? Você tem que fazer isso
uma forma bem estruturada. Primeiro começar a ensinar a questão do plural, depois você vai, né, quebrar a palavra em morfemas e tal. Enfim, a prática da língua versus a prática da tradução, a língua padrão autêntica, a prática constante, modelamento das respostas, velocidade, estilo, reforço após resposta, atitude em relação à cultura-alvo, conteúdo e aprendizagem como resultado crucial. Então, são princípios que você vê que refletem muito o que é que eles achavam da época, né? Então, tinham os pilares aí psicológicos, né? Da aprendizagem como fruto de algo, de uma repetição, de um comportamento condicionado, e um pilar linguístico de que a língua ela era estrutural, a língua ela era previsível, ela era fragmentável. Então, eu poderia brincar com essas fragmentações para poder proporcionar uma aprendizagem, digamos assim. Só que falamos também um pouquinho disso na aula passada, que isso não colou, assim, né? Durou muito tempo. Só que aí o Chomsky, sempre Chomsky, né? Chomsky chega e abala todas as estruturas. Ele, inclusive as dele mesmo, né? Ele mesmo diz o que ele disse depois. Mas enfim, nessa época ele disse, olha galera, é o seguinte, vocês só estão preocupados com o externo. Vocês não querem nem saber o que é que as pessoas estão pensando, vocês estão desconsiderando a parte mental. Né? Então ele diz, vocês só estão limitando o que entra e o que sai. E o que é que passa aqui dentro? Ninguém quer saber o que é que passa aqui dentro? Como é que essas informações estão sendo organizadas? Então ele começa aí a chamar atenção para a parte mental. Né? E que ninguém falava nisso, só falava, olha, fala, manda repetir, que uma hora sai. Ele dizia, não, mas espera aí, a gente tem que ver o que é que está acontecendo aqui dentro. E vocês não podem tratar gente como você trata animal. Não é porque os ratinhos lá do Skinner fazem as coisas quando eles levam um choque que vocês vão dizer que as pessoas são iguais? Pô, peraí. Né? Então o Chomsky ele foi muito... ele foi um crítico severo da teoria behaviorista, né? E ele dizia, vocês estão achando que a pessoa fala só porque ela fica repetindo? Não é não, gente. Essas pessoas elas falam porque elas têm uma gramática interna. Como se fosse um chip. Elas têm um chip da língua instalado quando elas já nascem com isso, né? Claro que ele não disse isso, estou dizendo aqui para vocês entenderem, tá? Então, a língua é um fenômeno mental e deve ser estudada como um fenômeno mental e não como algo que você fica lá botando um ratinho para repetir, certo? E aí, o Chomsky vem e balança as estruturas do behaviorismo e surge uma outra proposta teórica. Sabem qual é? Do modelo da gramática universal, tá? Que eu não vou me ater muito a isso, porque acredito que vocês já estudaram isso em outras disciplinas. Eu vou olhar essa parte só sobre o viés mesmo, para vocês entenderem a parte cronológica, a parte histórica, ter um panorama aí mais geral de como foi esse caminho teórico, né, percorrido pela aquisição de línguas até a gente chegar onde a gente está hoje. É importante. Então o Chomsky foi lá e disse, gente, vocês não sabem de nada. Pessoal, as crianças já nascem com um chip, seus lesados. Elas têm uma gramática, todo mundo tem uma gramática, tem o mesmo chip. Qualquer pessoa do mundo tem o mesmo chip instalado. Só que aí esse chip, gente, estou dizendo para vocês entenderem, tá? Por favor, o Chomsky não falou assim. Então ele dizia que as pessoas tinham gramática que era universal. Como se fosse um negócio lá, todo mundo igual. E depois isso ia desenvolver na sua língua, claro. Mas que a gramática era universal. Que esse conhecimento da língua era inato. Você nascia com isso. Certo? Então, e ele dizia, mas espera ainda, como é que vocês estão achando que esses meninos, que esse povo aprende língua só repetindo? Se as crianças, elas aprendem assistindo televisão? Ele perguntou isso, né? Então quer dizer que, como é que, me explica aí, né? Então como é que elas aprendem só ouvindo televisão?
Aí surgiu a hipótese, o argumento da pobreza de estímulo. Porque o behaviorismo dizia, não, você tem que estimular, você tem que falar, tem que mandar repetir, que assim vai. A Chomsky, não. Tem gente que tem pobreza de estímulo e fala, e aprende. Por quê? Porque ele voltava lá para a história do chip. Porque a pessoa tem a gramática universal, certo? Então, é isso conduzir a postulação de existência mental inata que age sobre o input para produzir a gramática mental. Né? Ele dizia, tá vendo? Eles não precisam ficar repetindo que nem um abestado porque eles têm esse chip. Vocês que ficam achando que ele precisa repetir. E aí o Chomsky, ele publica, então, um livro super chato, né? Estruturas sintáticas. Que nesse livro ele aponta que a língua é um instrumento ou uma ferramenta com suas estruturas, mas ele não explica como é que essas estruturas são postas em uso. Ele só vai lá pegar, dizer que a língua ela tem número limitado de palavras, são regras finitas que produzem infinitas frases, né? Algo assim. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, gente, ó, o Chomsky dizia que a língua ela é como um conjunto finito ou infinito de frases, cada uma é finita no seu tamanho e construída a partir de um conjunto finito de elementos, certo? Então, ele dizia que era como a língua ela tinha uma certa previsibilidade, porque ela como se fosse um joguinho de Lego, sabe? Você podia botar um, tirar outro, botar um, tirar outro, colocar um, tirar outro e formar várias coisas, mas assim, a base era a mesma, era finita. E aí ele dizia que a língua era um instrumento com ferramentas e estruturas, né, fixas, como eu já falei. E é que a gramática é que vai gerar essas frases. Tá? Então tem lá as pecinhas do Lego, que são as estruturas linguísticas, que aí a gramática é o que vai fazer essa brincadeira, né? Pega uma peça aqui, outra peça ali, aí pega uma parte aqui que é sujeito, outra parte aqui que é o verbo, a outra que é o complemento, que é o que ele vai chamando ali da gramática gerativa, tá? Tem as regras e a gramática é que vai gerar esse número infinito de palavras, de frases. Então, essa crítica, essa teoria do Chomsky, né, também foi criticada porque ela tornou a faculdade da linguagem muito isolado, né, divorciou isso da semântica, do sentido, das funções da linguagem, dos aspectos sociais, dos aspectos biológicos, dos aspectos experimentais, cognitivos. Então, assim, é como se a gente fosse um ser muito previsível. Espera ainda, não é assim, né? A gente quer dizer que todo mundo tem a mesma gramática, todo mundo fala, né? Não é assim. Eu construo o meu discurso a partir do meu environment, né? Do meu arcabouço enciclopédico, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei. Então, não deu, né? Não colou essa teoria do Chomsky, principalmente depois, né? Ele publicou em 60, depois ele publicou em 80, depois por último ele publicou em 2002. Foi a última publicação dele ainda tentando falar sobre essa teoria da gramática universal. E aí já no final, aí ele já fala sobre alguma coisa computacional que enfim, ele já começa a perceber que existem línguas no mundo que não refletem essa teoria dele da gramática, né? Esses princípios replicáveis em determinadas línguas que não acontecem. Então vai por água abaixo, certo? Vai por água abaixo. Ele queria encontrar algo que fosse igual em todas as línguas e ele não conseguiu. Por quê? Porque ele fixou muito na questão da gramática, ele fixou muito na questão do léxico, né? Mas perdeu a parte da vivência, do uso, do discurso, e isso, ele mesmo depois, ainda bem que ele foi bem humilde, ele mesmo depois ele diz, olha, vacilei, mas claro, ele não disse assim, né? Ele
ele publicou, né? Claro que ele não publicou dizendo que ele errou, né? Mas ele vai publicando, tipo assim, dizendo, sabe, refazendo aquilo que ele já disse. É uma maneira bem chique de você ir, né, dizendo que você estava errado. Mas ele não disse que eu estava errado, entendam, né? Pois é. E aí, gente, aparece uma vertente teórica chamada de teoria cognitivista da aquisição da linguagem, certo? Vocês viram que o Chomsky foi lá e deu uma chacoalhada no Skinner e disse: meu filho, a gente não é macaco. Nós somos pessoas com cérebros, com mentes complexas e tal, e tal, e tal. E aí é o que a gente diz que aconteceu, a revolução cognitivista. Foi onde ele precisou estapear todo mundo e dizer: meu povo, acorda, nós temos uma mente, esse negócio aqui é complexo. Vocês acham que vocês podem dizer o que acontece aqui dentro? Né? Mandando a gente repetir, não é assim não. Existe uma cognição por trás disso. Então, a revolução cognitiva, ela redireciona a atenção das pessoas para os processos de pensamento, para os processos de habilidade, né, de raciocínio, certo? É onde ele chama a atenção para a caixa cerebral, né, para isso aqui, né? E aí, o papel central da cognição na aprendizagem de línguas é justamente o quê? É você entender que é muito mais complexo do que aquilo, né? Porque a cognição, entender o que é cognição? Cognição, o povo fala essa palavra tão bonita, tão chique. Cognição, gente, nada mais é do que o processo que a gente tem aqui, é a nossa capacidade, é a nossa habilidade de compreender e de conhecer as coisas. Então, tudo que diz respeito a consciência, memória, né? É eu lembrar das coisas, é eu ler, é eu entender, é eu pensar, é eu associar. Tudo que diz respeito a pensamento é cognição, certo? Então, quando eu lembro de uma coisa, aí lembro que eu fiz a outra, aí eu tenho que fazer aquilo, aí sabe? Quando eu vou me lembrando, associando, pensando, fazendo relações, eu estou agindo cognitivamente, certo? Então, cognição é isso, refere-se ao processo pelo qual o conhecimento e a compreensão são desenvolvidos na mente. Então, como é que eu conheço as coisas e como é que eu compreendo as coisas a nível mental? Isso é cognição, tá? E também pode significar o uso de processos mentais conscientes, né? Então, quando eu falo assim, uma coisa que é cognitiva, ela quer dizer que ela está conectada com o pensamento ou com os processos mentais conscientes, certo? Então, cognição é isso, é você aprender, é você saber que você está aprendendo, é você pensar, é você saber que você está pensando. Né? Então, tudo isso que envolve aprendizagem, conhecimento, pensamento, é cognição. Tá? Então, a cognição ela diz respeito à aquisição, armazenamento, transformação, uso de conhecimento e inclui uma ampla gama de processos mentais. Então, tudo que diz respeito a saber, perceber, memória, imagem, linguagem, resolução de problema, raciocínio, tomada de decisão, tudo é cognição. É como se fosse o nosso gênio da lâmpada aqui dentro. Né? Quando a gente diz, ai menina, eu esqueci de fazer isso. Você usou a sua cognição. Ah, então quer dizer que se eu gastar tudo que eu tenho, eu fico sem? Você usou a sua cognição. Exatamente. Então, afastamento de práticas que consideravam apenas o comportamento observável dos alunos e adotaram métodos com foco nos processos cognitivos. Né? Então, eu disse, olha, a gente não pode mais ficar achando que esses meninos vão ficar aprendendo só por repetindo o comportamento dele. Ah, ele repete, ele acerta, eu bato palminha. Não é assim. A gente vai ter que agora parar e pensar como é que esse povo pensa, como é que esse povo armazena informação, como é que os nossos alunos eles usam a linguagem, né? Então,
foi preciso evocar outras coisas, né, nessa área da aprendizagem para dizer que o buraco era mais embaixo, que isso aqui era muito mais complexo, né? E aí começa a gente chama de revolução cognitivista, né, da linguagem. Então, isso também a gente tem muito a ver, sabe com o quê? Com o modelo conexionista. Não sei se vocês já ouviram falar o modelo conexionista. Veja que tem teoria cognitivista e modelo conexionista. Né? O modelo conexionista ele está ligado, tá vendo? Ó? Ele está abaixo da teoria. Então, eu tenho a teoria, aí tem um modelo, que assim, é como se ele é um galho da teoria. Aí a pessoa vai lá e diz, então quer dizer que tem aí uma mente que faz todo esse trabalho complexo. Aí o modelo conexionista vai lá e diz, olha, então eu acho o seguinte, antes, né, achava que a linguagem ela estava só num canto fixo do cérebro. Aí o conexionismo foi lá e disse, não existe essa coisa na modularidade, tipo assim, existe só um bloco destinado para a linguagem. O conexionismo disse que isso não existia. E que não existia essa coisa do inatismo, o tal do chip da linguagem. O conexionismo também disse que não existia. Mas o conexionismo vai dizer, nossa mente, gente, é como se fosse um computador. Existem vários blocos que estão funcionando ali ao mesmo tempo, na hora da linguagem. E para a gente aprender, a gente tem que fazer uma conexão, a gente tem que fazer repetidas conexões nesses neurônios, nessa rede neural, né? E isso se caracteriza por mudanças de padrões dessas conexões, que são fortalecidas ou enfraquecidas em respostas às regularidades de padrão, certo? E isso tem, de certa forma, um pouco do behaviorismo, porque ele dizia o seguinte, que quanto mais eu faço determinada ação, eu vou fortalecendo aquela sinapse. Então, não é que o behaviorismo... Só que o behaviorismo ele fazia isso sem saber que ele estava falando de uma atividade cerebral, que era a atividade sináptica. Ele não sabia que quanto mais vezes eu faço determinada ação, mais eu fortaleço aquela sinapse e aquela sinapse fica mais natural para mim. Ou seja, quanto mais eu fizer, mais natural aquilo vai ser para mim. Só que o que eles faziam era por meio da repetição. E aí isso vai, com essa vertente conexionista, vai dizer, não, ok, as pessoas precisam repetir a ação para poder fortalecer a sinapse, né, e encurtar o caminho neural. E isso ficar mais natural. Mas isso não precisa só ser feito através da repetição, não. Eu posso fazer isso por outras vias, né? Eu posso pedir para as pessoas escreverem, posso pedir para as pessoas fazerem uma peça aqui de teatro, uma coisa aqui, um improviso. Então, eles viram que existiam outras formas de fortalecer a sinapse, não apenas pela repetição, né? E bate na tecla de que não existe esse tal desse conteúdo inato, esse chip que todo mundo tem, né? Mas que as conexões sinápticas do cérebro, de onde emerge o conhecimento. Existe conexão sináptica. Todo mundo tem um cérebro aí com conexões. Agora, o que é que a gente faz com essas conexões? Como é que a gente pode fazer para fortalecê-las? Isso é que é igual em todo mundo, né? Não é o conteúdo, e sim o sistema, entendeu? E aí, o modelo conexionista também dizia que existia um acúmulo de associações, e esse acúmulo é que gera aquisição. Acúmulo, leia-se, fortalecimento sináptico, tá? Depois a gente vai ver lá na frente que existe aí outra teoria, uma teoria da neuroplasticidade, uma teoria neural da aquisição de línguas.